Acho que sim, né? Se continuar, é só diminuir mais um pouquinho. Muito bem, nós vamos fazer a leitura em Efésios capítulo 5, versos 25 a 33. O texto nos diz assim, Efésios 5, 25 a 33. Vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, pois nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a nutre e preza, como também Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu falo em referência a Cristo e à igreja. Todavia, também vós, cada um de per si, assim ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Muito bem, meus irmãos, estamos seguindo nessa série de estudos na carta de Paulo aos Efésios. Paulo falou sobre essa nova vida que Deus planejou para nós antes da fundação do mundo e que nos alcança através de Cristo Jesus. Paulo falou sobre uma nova sociedade criada por Deus, que é a igreja. Então, não é mais só os judeus, não é mais só os gentios, mas dos dois povos, Deus faz um. Essa nova sociedade, ele fala sobre um novo padrão de comportamento que deve ser adotado por essa sociedade para comunicar a graça, o amor, a natureza de Deus, o caráter de Deus. E agora ele fala sobre novos relacionamentos. E aí, nesse trato sobre os novos relacionamentos, ele começa falando sobre relacionamento conjugal. E na semana passada, nós falamos sobre a responsabilidade, o papel da esposa nesse relacionamento. E quando a palavra que caracteriza o dever da esposa é submissão, foi o que nós tratamos na semana passada, e entendemos que submissão não é subserviência, submissão é estar sob a mesma missão. A palavra que caracteriza o dever do marido é a palavra amor. Vós, maridos, amai vossas mulheres. E aí eu quero conversar muito particularmente com vocês, homens que estão presentes aqui no templo, homens que estão, e eu espero que estejam, né, alguns, acompanhando a transmissão, ou que estarão assistindo o vídeo depois, mas também as mulheres, para que possam ajudar os esposos a cumprir o seu papel. Então, a Bíblia diz que o papel do homem é o de amar, e esse amor não é um amor qualquer, não é o meu amor, não é o meu jeito de amar, não é a melhor maneira de eu amar, não é o amor de amigo, não é o amor eros, o amor erótico, não, é algo muito mais profundo que isso. O amor que é tratado aqui é o amor ágape. Esse amor é o amor sacrificial. Então eu preciso entender o meu papel enquanto esposo, aquilo que Deus espera de mim, para que eu possa de fato abençoar a minha família. Duas analogias são usadas por Paulo para ilustrar o amor do marido pela mulher. O primeiro, ele diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. E eu preciso entender como é que isso funciona,
né? No Velho Testamento e no Novo Testamento, nós encontramos vários textos que tratam sobre essa aliança de Deus com o seu povo, como se fosse um contrato de casamento. Então, quando nós lemos, por exemplo, Isaías 54, versos 5 a 8, o texto vai falar sobre essa relação de Deus com o seu povo. E o texto diz: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que fora desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Como um pouco de ira, escondi a minha face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Deus sempre relacionou o seu trato com o seu povo como um contrato de casamento. Ele é o marido e o povo é a esposa. No Velho Testamento nós encontramos essa relação. Inclusive, quando Israel se afasta de Deus, Israel é taxado como a mulher adúltera, como aquela que deixa o seu esposo para adulterar com outros deuses, adulterar com outras práticas. Quando nós voltamos nossos olhos para o Novo Testamento, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 29, o texto dizendo: aquele que tem a esposa é o esposo. A referência é a Jesus com o seu povo. Mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Essa palavra é a palavra de João Batista. O ministério de Jesus está crescendo e o dele está diminuindo. E aqueles que o seguiam diziam: olha, você não está vendo isso aí? Isso não te aborrece? E ele diz: claro que não, eu sei qual é o meu lugar. Jesus é o noivo, ele é o esposo, e a igreja que está sendo formada a partir dele é a noiva. Assim, a igreja é tratada do ponto de vista do Novo Testamento. E em Apocalipse 21, versos 9 e 10, o texto diz: e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E o texto faz menção sobre essa morada final, esse lugar onde nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estaremos. Então, essa é a relação entre Deus e a igreja, entre Deus e o seu povo. É esse o símbolo que o casamento, que a união entre o homem e a mulher, a constituição da família deve estabelecer. Quem olha para a família precisa enxergar o amor de Deus por sua igreja. Então, irmãos, e particularmente homens, qual é a grande missão que está sob os nossos ombros, cuja missão a mulher deve nos ajudar, estando sob a mesma missão? A grande missão é de fazer com que a família, constituída a partir do casamento de um homem e uma mulher, e na constituição e condução da vida familiar com seus filhos, revele, aponte, simbolize a relação de Deus com a sua igreja. Por isso a Bíblia diz: homens, amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Quando eu começo a entender isso, a minha maneira de olhar para o casamento, ela necessariamente precisa mudar. Entende-se dessa forma que o casamento deve servir como um símbolo de algo muito maior realizado por Deus e que precisa ser comunicado ao mundo. A obra salvadora de Cristo,
que nos torna igreja, a noiva, e nos une a Cristo, o noivo, para um casamento eterno. Nessa visão, o casamento não é um fim em si mesmo, mas um meio de cumprir os eternos propósitos de Deus. Então, o casamento não é para satisfazer os meus desejos egoístas. O casamento é para cumprir um propósito maior de Deus. Então, Deus está comprometido em abençoar esse negócio, se eu estiver comprometido em fazer com que o casamento cumpra o propósito dele. E essa responsabilidade, ela é primeiro do homem. É esse homem que tem essa responsabilidade de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Nesse contexto, portanto, o esposo tem uma missão que lhe foi confiada por Deus: amar como Cristo amou. Bom, então agora eu preciso entender como é que Cristo amou. Cristo amou a igreja. Quando? Quando Cristo amou? Cristo amou a igreja antes que a igreja existisse. A Bíblia fala sobre o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, na história, Cristo veio há pouco mais de 2.000 anos atrás. Mas na eternidade, ele já havia entregue a sua vida. Então, alguém já disse que liderar é estar um passo na frente, né? Deus é o grande exemplo de liderança. Quando o diabo estava lá no jardim tentando Eva para fazer a humanidade cair, Deus já tinha o plano pronto para restaurar a humanidade através de Cristo Jesus. Então, Cristo amou a igreja antes que a igreja pudesse fazer qualquer coisa que fizesse parecer merecedora, porque nunca conseguimos ser merecedores, mas muito antes da gente poder fazer qualquer coisa que pudesse nos fazer parecer merecedores, Cristo morreu por nós. O homem, portanto, atentem para isso, não se casa, não pode, ou pelo menos não deveria se casar para ser feliz ou para satisfazer suas necessidades ou fantasias. O homem deve se casar para amar aquela que ele deseja cuidar. Eu preciso ser feliz em Deus. E feliz eu escolho aquela com quem eu desejo compartilhar a minha felicidade. Aquela que eu desejo cuidar, aquela a quem eu desejo comunicar o amor que Deus colocou no meu coração. Esse é o nosso papel, porque foi isso que Cristo fez pela igreja, e Deus está dizendo, é assim, nessa nova sociedade criada por Deus, em que você foi alcançado pela graça de Cristo, e foi inserido nela, adotado por Deus como filho de Deus, para nessa nova sociedade comunicar ao mundo o meu caráter, o meu amor. Deus está dizendo, você precisa amar a sua esposa do jeito que Cristo amou a igreja. O texto diz, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, abrindo mão da própria vontade e da própria vida. E às vezes a gente tem uma visão não é nem romântica, irmãos, ela é corrompida mesmo, a respeito do ministério de Jesus. Então, Jesus abriu mão, esvaziou-se da sua divindade. No comprometimento com a obra de Cristo, Jesus nasce como um homem. Jesus não nasce fazendo uso ou decidindo fazer uso do seu poder divino. Jesus vai fazer milagres a partir do início do seu ministério, quando ele é batizado por João e o Espírito Santo vem sobre ele, e no poder do Espírito Santo, ele realiza os milagres. Por isso ele disse, eu repito sempre isso, que ele disse que aqueles que crescem nele fariam os mesmos sinais que eles e poderiam fazer maiores. Por quê? Porque o mesmo Espírito que habitava em Jesus habita em mim e em você, crente em Jesus Cristo.
Então, se nós não fazemos obras maiores, é porque nós não temos desenvolvido a intimidade necessária, aquela que Jesus, enquanto homem, desenvolveu com o Pai, gastando tempo em oração. Se Jesus é Deus, por que ele tem que orar ao Pai? Porque ele esvaziou-se da sua divindade, para viver como um de nós. Então, quando a Bíblia diz que Cristo foi tentado como todos nós, porém sem pecado, eu preciso imaginar que Jesus, enquanto um ser humano, ele sofreu todas as tentações, inclusive na vida social, inclusive de gastar o tempo dele com outras coisas que não com o reino de Deus. Não fosse isso, o diabo não teria tentado lá no deserto, dizendo: transforma as pedras em pães, né? Usa o poder para fazer a coisa ficar fácil. Lança-te do pináculo do templo, impressione as pessoas, para que elas venham a você. Ou então, mostra os reinos e diz: te dou tudo isso, se você se prostrar e me adorar. Subjugue, domine pelo poder. Se isso não fosse uma questão de tentação para Jesus, o diabo não teria feito. Então nós precisamos entender a humanidade de Jesus e o quanto ele negou-se a si mesmo para poder entregar a vida dele a esse ministério e à cruz. Então a Bíblia está dizendo que, do mesmo jeito que Jesus se entregou pela igreja, que o marido precisa se entregar pela esposa. Eu preciso entender o que isso significa. Nenhum casamento pode ser feliz sem essa disposição sacrificial do esposo. O esposo tem uma estrutura emocional que permite esse sacrifício. Mas ele precisa estar disposto a fazê-lo. Eu quero que os irmãos entendam isso. Nós, enquanto homens, não somos perfeitos. Mas nós precisamos estar tão dispostos a nos sacrificarmos pela nossa família, a ponto da nossa família confiar em nós. E eu não pedi permissão à minha esposa para dizer isso, mas vou dizê-lo. Quando eu recebi o convite para vir para Juiz de Fora pastorear essa igreja, minha esposa estava trabalhando concursada na prefeitura de Valença e estava atendendo como neuropsicopedagoga em 2 outras clínicas. E ela deixou tudo isso para trás para vir. Ela não precisava ter feito isso. Ela poderia dizer: não vou, estou bem aqui. E o trabalho que ela faz de servir a Deus aqui, ela poderia servir na outra igreja ou em qualquer outra igreja. Então, por que é que ela deixou tudo isso para vir, para me acompanhar? Eu quero dizer para os irmãos que ela fez isso porque nesses 30 anos de casamento, ela soube que eu não pouparia sacrifícios para poder cuidar dela e da minha filha. Ela soube que a igreja é algo importantíssimo para o meu ministério, mas que ela e a minha filha estão acima da igreja. No período do ministério anterior, em algum momento, alguns poucos homens disseram em alguns momentos diferentes que eu dava atenção demais para a minha família. Mas quando eu olhava para a relação desses homens com suas famílias, eu tenho certeza que a esposa, os filhos, tinham um pensamento diferente. Então, será mais fácil sempre da esposa estar sob a mesma missão do marido, quando o marido entende a sua missão e vive um amor sacrificial por ela e pelos filhos.
É isso que a Bíblia está nos chamando a atenção. O texto continua, ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, tendo-a purificado para santificá-la. Veja, Cristo não apenas salva a igreja, mas investe nela para que a cada dia ela seja melhor, ela cresça em seu potencial, ela revele o cuidado que Ele tem com ela. Cristo investiu na igreja. É papel do esposo investir na esposa, levá-la ao maior potencial que ela tem, ajudá-la a alcançar aquilo que de melhor ela pode ser nas mãos de Deus. Esse é papel nosso. Às vezes eu vejo famílias em que o esposo tem medo, não é nem de investir, tem medo de não travar a esposa e a esposa ir muito mais longe do que ele. Eu brinco com a minha esposa, eu digo para ela que eu peço a Deus que ela cresça profissionalmente e ganhe mais do que eu. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela alcance o melhor potencial dela. Depois, é claro, eu vou pedir presente, né? Mas vejam, a gente precisa ter esse entendimento. Quando eu faço o meu papel, eu facilito a minha família fazer a dela. O texto diz: para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Não é a noiva que se torna apresentável, não é a noiva que melhora, que se enfeita para agradar o noivo. O texto diz que é o noivo que trabalha para embelezá-la, a fim de apresentá-la a si mesmo. Para isso Cristo tem trabalhado. Assim também o marido deve trabalhar, não usando sua liderança para esmagar, explorar ou sufocar, mas para dar-se à esposa, a fim de que ela desenvolva o seu pleno potencial segundo o propósito de Deus. Não fique com medo da sua esposa brilhar. Pelo contrário, ajude-a a brilhar. E se ela brilhar mais do que você, não se preocupe com isso, porque diante de Deus está cumprindo o seu papel. É isso. É essa a minha missão, é essa a sua missão enquanto homem, enquanto marido. Eu preciso fazer o meu melhor, porque a minha missão é fazer com que o mundo veja, no meu trato com a minha família, veja Cristo em mim e a igreja na minha família. Esse é o plano de Deus. Não me interessa se o mundo tem uma outra visão. Eu preciso cumprir o propósito de Deus, porque no final das contas, o resultado final é a vontade de Deus. Eu vou estar diante dele, para dizer para ele o que eu fiz por meio do corpo, bem ou mal. É para ele que eu vou me apresentar, é para ele que eu vou apresentar minha família, é para ele que vamos nos apresentar enquanto igreja. Então é isso. Um esposo que ame a esposa dessa forma, não vai ter dificuldade de ter a esposa caminhando junto com ele. Agora, eu preciso entender isso, irmãos. A missão que Deus me confiou foi de fazer da minha família essa ilustração, esse exemplo do amor de Cristo pela igreja. Então, se eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, eu preciso entender que Cristo não está muito preocupado com alguns detalhes do dia a dia da igreja. Eu não consigo imaginar Jesus se preocupando com que cor da parede a igreja vai pintar o templo. Eu não consigo ver Jesus preocupado se a igreja vai comprar um carro, uma Kombi ou um outro veículo para o trabalho da igreja. Eu não vejo Jesus preocupado se o piso da igreja vai ser de granitina, se vai ser de
de um outro revestimento qualquer, um porcelanato. Eu não vejo Cristo preocupado com isso, mas eu tenho visto esposos criando caso com a esposa por causa de arrumação de casa. Por causa do tipo de móvel que vai colocar, onde o móvel vai ficar, que tipo de tapete vai ficar no chão. Pelo amor de Deus, você tem outra coisa para se preocupar. Nós, como homens, sejamos sinceros. É claro que o pessoal está falando que tomar refrigerante de garrafa PET traz diminuição da testosterona. Então, vamos parar de tomar refrigerante de garrafa PET. Porque parece que os homens estão perdendo a percepção do que é ser homem. Eu não tenho dificuldade de dormir num colchão forrado com uma colcha de florzinha, ou lisa, ou quadriculada. Eu não tenho problema de estar morando numa casa que tenha 10 quadros na parede, eu não tenho nenhum. O que eu preciso enquanto homem é que a casa não chova dentro, é que a casa seja segura para que a minha família esteja bem. Como que vai ajeitar lá dentro é a escolha da minha esposa. E na hora que ela perguntar, eu digo, está ótimo. Né? Alguém disse que primeiro almoço do casal, depois de casado, a esposa fez um arroz, tal, aí colocou no prato, e aí o esposo provou, e ela perguntou assim, como é que está? Ele disse, está sem sal. Ela disse, o quê? Sensacional. E vamos comer o arroz. Por quê? Porque a preocupação é outra. Eu não posso me perder em coisas menores e deixar de cumprir o plano maior de Deus. É o reino de Deus que está em jogo, e ele está na minha mão e na sua mão, enquanto homens. Então, vamos cuidar das nossas esposas como vaso frágil? Porque quando elas deixam de ser frágeis, eu ouvi um pregador falando esses dias sobre isso, né? Acho que até compartilhei na semana passada, né? Quando ele diz que a mulher tem condição, sim, de carregar a bolsa pesada, sim, mas ela só vai ter que fazer isso quando o homem que estiver com ela não cumprir o seu papel. Quando ele cumpre o seu papel, ela não tem que carregar a bolsa pesada, não. Esse é o papel do homem. A parte dura, a parte pesada é nossa, para que nossas esposas possam ser quem Deus quer que elas sejam, e fazer e cumprir o papel que elas têm que cumprir. Então, precisamos resgatar essa visão da masculinidade do ponto de vista bíblico, cumprir o nosso papel. É isso que Deus espera de nós. Segundo, o marido deve amar a esposa como a seu próprio corpo. Embora seja uma proposta bem abaixo da que foi descrita anteriormente, né? Ela se apresenta como um ponto de partida. Então, conseguir fazer o que Cristo fez é algo grandioso, é a minha meta. Mas qual é o meu ponto de partida? O meu ponto de partida é amar como eu amo a mim mesmo. Então, não é fácil entender essa dimensão do amor de Cristo pela igreja, e ainda mais difícil desdobrar isso de forma prática no cuidado com a esposa. E aí, por conta disso, Paulo diz, bom, então, essa é a meta, e você vai crescendo no entendimento disso. Mas o ponto de partida é, cuide da sua esposa como você gostaria de ser cuidado. Então, isso é o mínimo. Isso é igual contribuição, né? Contribuição na igreja, a gente parte do dízimo. Daí para frente, quanto você puder dar e quanto você desejar dar para promover o reino de Deus, mas o ponto de partida é o dízimo. O ponto de partida do cuidado com a esposa é o cuidado que eu quero que tenham comigo. É daí para frente. E o que isso significa? Significa suprir suas necessidades de forma prioritária. Primeiro ela. É ela que precisa ser cuidada. Até porque, meus irmãos, sejamos sinceros, né? Se a gente tem uma esposa que está feliz em casa, o lar é um lugar acolhedor.
Agora, se você tem uma esposa insatisfeita, né, a Bíblia diz que é como uma goteira. Aquele negócio pingando, você já tentou dormir? Aquele barulhinho da torneira que não para de pingar? Então é isso. Né? Quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Então a gente precisa cuidar e tem que fazer isso direito. E segundo, o texto diz que, do mesmo jeito, né, que a proposta bíblica do casamento, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, serão os dois uma só carne. Esse relacionamento, essa intimidade, ela vai muito além da união do corpo, é algo que deve unir as personalidades, unir as almas, e isso de forma indissolúvel. Até dessa forma, o casamento comunica a união de Cristo com a igreja. É algo indissolúvel. Pastor, então não pode divorciar? Você pode fazer qualquer coisa. As pessoas me perguntam assim, pastor, crente pode beber? Pode. Crente pode beber, crente pode fumar, crente pode brigar, crente pode matar, crente pode fazer qualquer coisa, nós somos livres. Agora, deve fazer? Não, não deve. Não é essa a vontade de Deus, não é isso que vai fazer com que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Crente deve se divorciar? Não, não deve. Às vezes a situação é tão caótica que não existe um outro caminho, mas isso não significa que Deus aprove, que Deus se alegre com isso, não, porque o casamento foi idealizado para simbolizar a união eterna entre Cristo e a sua igreja. Eu preciso entender isso. Esse entendimento vai nos ajudando, irmãos, a entender também qual é o nosso papel. O verso 33 é uma conclusão que se encaixa perfeitamente na leitura psicológica e sociológica do ser humano. O texto fala sobre, ele repete isso, né? Maridos, amem suas esposas. Esposas, submetam-se a seus maridos. A mulher quer ser amada. Essa é a prioridade. Não é só dentro da igreja. É a natureza da mulher. Que a mulher mais deseja, a necessidade maior dela na relação, é ela se sentir amada. Amor que cuida, amor que sacrifica, amor que faz com que ela se sinta o tempo todo a principal mulher do mundo para o seu esposo. E qual é a grande necessidade do homem? A grande necessidade do homem é ser respeitado. Então, mulheres atentem para isso. Às vezes, algumas coisas saem da boca de algumas mulheres e elas não imaginam o quanto elas ferem o seu esposo, por conta de um desrespeito. Então, eu preciso entender isso. Quando Deus nos dá orientação, Ele sabe o que Ele está falando, foi Ele que nos criou. Então, as mulheres já sabem qual é o papel delas. Hoje, os homens descobriram qual é o deles. A gente não tem que satisfazer nossos caprichos. A gente tem que cuidar. A minha alegria precisa estar em ver a minha família bem, a minha família feliz, a minha família servindo a Deus. Essa é a minha principal missão. Quais os sacrifícios que eu tenho que fazer para que isso aconteça? Os que forem necessários. Então, de todas as ovelhas que Deus me confiou, eu tenho duas que eu tenho que cuidar de modo especial: minha esposa e minha filha. A partir dessas ovelhas, eu cuido das demais, porque quando eu cuido bem dessas, eu ensino os homens da igreja a cuidarem bem daquelas ovelhas que Deus confiou para eles na sua casa, no seu lar. E eu ensino as esposas que precisam incentivar os esposos a ocuparem o lugar deles, ao invés de ceder à tentação de fazer o que eles devem fazer. Quando a gente entende isso, a gente faz com que o nosso lar seja saudável. Perfeito? Não, perfeito não. Perfeito só no céu. Nós somos falhos, somos limitados. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele não busca perfeição, Ele sabe que não vai encontrar. Mas quando Deus olha para mim e para você, Ele busca um coração quebrantado, um coração obediente,
um coração desejoso de folhear a palavra dele, de perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? E na medida em que Deus responde pela sua palavra, encontrar em mim um esforço e uma dedicação para colocar isso em prática. Quando Deus encontra isso em mim, aquilo que escapa da minha mão, Ele realiza, Ele opera os milagres. Ele é o especialista nisso. Antes de mim, Deus já queria que a minha família desse certo. Então, se eu me esforço para fazer a vontade dEle, o que eu não dou conta, Ele faz. É essa confiança que precisamos ter nele. E assim, nessa primeira relação interpessoal que o Paulo vai tratar aqui, né, que é a relação do esposo e da esposa, que nós, como cônjuges, estejamos atentos a esses ensinos e colocando isso em prática para a nossa segurança e felicidade e para a glória do nosso Deus. Que Deus nos ajude a fazermos isso e a fazermos bem feito, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu quero convidar os irmãos a colocarem de pé. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso que está nos céus. Senhor, nós colocamos nossa vida nas Tuas mãos, certos de que somos falhos, certos de que nem sempre conseguimos entender de forma clara aquilo que o Senhor quer de nós. Às vezes, as coisas que acontecem, que são prática comum no nosso dia a dia, ao nosso redor, acabam nos influenciando tanto que a gente, às vezes, é inclinado, é tentado a interpretar de forma equivocada a Tua palavra. Então, te pedimos que nos ajude a olharmos e enxergarmos de fato o que a Tua palavra diz. Nos colocamos diante do Senhor com essa convicção de que mesmo quando nós entendemos aquilo que devemos fazer, às vezes, querendo acertar, nós erramos. E nós pedimos ao Senhor que nos ajude a errar menos. E que quando errarmos, que possamos reconhecer o nosso erro, que possamos pedir o Teu perdão e o perdão ao nosso cônjuge, se a falha for com ele. E pedimos ao Senhor que traga cura sobre nossos relacionamentos, sobre nossos lares. Deus Todo-Poderoso que está nos céus, nós somos tão gratos ao Senhor por tudo aquilo que temos recebido do Senhor e fazemos nossas palavras do Teu Filho, o apóstolo Paulo, quando ele diz que o amor de Cristo nos constrange. E é isso, nós queremos fazer a Tua vontade porque sabemos o quanto o Senhor nos ama. Então ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a construirmos famílias que celebrem o Teu nome, a Tua obra salvadora, a relação do Teu Filho com a Tua igreja. E nessa noite, em particular, quando falamos sobre o papel dos homens, ajuda-nos, ó Deus Santo, como homens cristãos, a darmos um testemunho que comunique o Teu amor e a Tua salvação. Ajuda-nos a ajustarmos a nossa conduta, o nosso tratar, o nosso falar, o nosso dedicar à nossa família, à nossa esposa, para que isso faça bem para a nossa família e isso glorifique o Teu nome, a fim de que cada casamento da Tua igreja seja um testemunho para aqueles que estão de fora, de que o amor do Senhor faz com que as nossas vidas sejam muito mais felizes. Esse é o desejo, Deus Santo, do nosso coração. Ajuda-nos a vivermos assim, para podermos colher esses frutos. Oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com mais um cântico.